Hey, my dear student, você sabe como utiliza o some? Essa eu sei, Ref, essa eu sei. Quando eu tô em casa, né, e eu irrito a minha mãe, ela fala assim, some daqui, garoto, some daqui. No. Você tem que prestar atenção na aula de hoje. Bora aprender some, any e no. Você nunca mais vai esquecer. Let's go! Hello everyone, it's Ref here. Welcome to Inglês Informal, o inglês falado no dia a dia. Aprenda definitivamente, então, a diferença de some, any e no. Vamos começar pela o some. O some, se você for procurar a tradução dele, você vai ver algo do tipo algum, alguma ou um pouco de. Ele é mais comum de ser utilizado na afirmativa. Então já grava aí, ó, some, afirmativa. Por exemplo, eu posso falar em inglês assim, I need some money. Preciso de algum dinheiro. Ou, I have some good ideas. Eu tenho algumas boas ideias. Porém, eu quero chamar sua atenção que o some também é utilizado na interrogativa, mas é um caso específico para fazer pedidos ou oferecer algo. Por exemplo, eu vou perguntar assim, do you want some water? Você quer uma água? Ou você pode falar em inglês, would you like some money? Você gostaria de algum dinheiro? E preste atenção, porque no português a gente até pode falar uma água, mas em inglês você não vai falar a water ou one water, você vai falar some water. Então grava aí, some afirmativa, quer dizer algum, alguma, um pouco de, e na interrogativa ele é utilizado para fazer ofertas ou pedidos. Até posso falar assim, ó, could you give me some tips? Poderia me dar algumas dicas? Já o any você pode utilizar nos três modos, né? Affirmative, negative e interrogative. Você só precisa entender que ele muda dependendo do modo. Por exemplo, na affirmative, quando você fala o any, ele significa qualquer. Por exemplo, você pode dizer assim, I would like to go anywhere right now. Eu gostaria de ir para qualquer lugar agora. Então, o any tem sentido de qualquer quando for na affirmative. Já o any utilizado na negativa, ele tem uma tradução diferente no português, seria de nenhum. Olha só essa frase. I don't want to go anywhere right now. Então eu não quero ir para lugar nenhum agora. Então esse any no sentido de nenhum. Ou, por exemplo, I don't want to eat anything. Eu não quero comer nada. Nada naquele sentido de coisa nenhuma, né? Então, coisa nenhuma, o nada, a gente vai utilizar então any também para negativa, significando nenhum. Já na interrogativa, o any significa algum. Por exemplo, se eu perguntar para você assim, você é alérgico a algum medicamento? Are you allergic to any medicine? Perceba então a diferença do some e do any, ambos usados na interrogativa. Ó, no caso de oferta que eu vou falar o some. Você quer algumas dicas? Do you want some tips? Agora eu vou usar com o any, eu não vou ofertar nada. Eu vou perguntar se você tem algumas dicas. Então, ó, do you have any tips? Do you want some tips? Do you have any tips? Entendeu a diferença? E agora, para fechar, a gente entra no no, né? O no, ele significa nenhum, nada, mas tem que tomar um cuidado danado para usá-lo. Por quê? Como o no não significa nada, a gente vai falar que a frase tem que vir na afirmativa para você encaixar esse no. Senão você cai numa pegadinha, né, que chama-se double negative. Você faz um duplo negativo. Calma, já vou explicar. Vamos imaginar que você não quer ir para lugar nenhum. Você quer ficar sozinho. Então alguém te convida para sair e você quer falar assim, ó, eu não quero ir para lugar nenhum. Aí você tem que falar assim, ó, I want to go nowhere. I want to go nowhere. Então você não quer ir para lugar nenhum. Ref, mas eu já vi em filmes falarem de forma diferente. É possível? Excelente, my dear student. Isso mesmo. A gente também pode utilizar o any para falar essa mesma frase. Então eu não quero ir para lugar nenhum. Qual é a diferença? É que com o any eu agora vou começar a frase na negativa mesmo. Então você diz I don't want to go anywhere. I don't want to go anywhere. Você só não pode confundir uma com a outra. As duas querem dizer a mesma situação. Quer ver um outro exemplo? Supondo que você não tem ideia nenhuma. Você pode falar de duas formas. Ó, se for com any, começa negando. I don't have any idea. I don't have any idea. Já se você for usar o no,
começa a frase afirmando. Você diz assim, I have no idea. I have no idea. Ambas as frases estão corretas e querem dizer a mesma coisa, que você não faz ideia. Claro, lembrando que o grande perigo disso nem é muito o inglês, mas mais o português, porque nós fazemos o duplo negativo, né? Você já parou para pensar? Eu não tenho nenhuma ideia. Logicamente, pensando quer dizer que você tem alguma ideia. Mas é claro, a gente aceita na língua portuguesa que você está falando que não faz ideia alguma. Então, eu não tenho nenhuma ideia, né? É até confuso. Imagina o juiz chegar lá para a vítima, né? O acusador fala assim, ó, você nega que não matou a vítima, e aí? Então, o português faz esse remeleixo aí com o duplo negativo. Já no inglês, você não pode fazer. Ficou claro? Não pensa que acabou não, eu tenho mais informação de ouro para você e aquela linda prática no final. Mas antes, você já sabe que esse conteúdo aqui, ele é rico, ele te faz aprender, é um tempo investido com produtividade. Então, ó, já se inscreve no canal e liga o sino aí para saber as notificações de vídeos novos e deixa o seu like se você está gostando do vídeo. Isso me incentiva a produzir mais conteúdo. Se inscreveu? Excelente. Agora vamos entender. Temos os compounds, que são as palavras que compõem, né, que se associam e ligam ao some, o any e o no. Então, por exemplo, você já viu que o some é algum, mas se eu adicionar a palavra thing, fica something, alguma coisa. Já o anything é qualquer coisa e o no com thing fica nothing, de nada. Já a palavra where, que é lugar, quer dizer aonde. Então, se eu falo somewhere, é algum lugar. Ou anywhere, qualquer lugar. Nowhere, lugar nenhum. E também nós temos duas palavras que vão ser sinônimos aqui, tanto o body quanto o one, que relacionam-se com pessoas. Então, se eu falo someone ou somebody, quer dizer alguém. Anyone ou anybody, qualquer pessoa. Ou no one ou nobody, quer dizer ninguém. E aí, você aprendeu? É claro que não, você só assistiu o vídeo, você não aprendeu ainda porque você precisa praticar. Aqui eu te falo a verdade, o canal é verdadeiro, quer te fazer aprender mesmo, não é ficar blá 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 de inglês em um mês não. Vambora, o processo é gradual e exige prática. Practice makes progress. Vamos para a nossa prática maravilhosa? Bem simples, eu vou falar a frase em português, todas elas, né? Com talvez some, and you know, e você daí vai pensar em inglês como você vai respondê-la, tá bom? Primeira frase, como você diria assim, ó. Não há nenhum livro em cima da mesa. Não há nenhum livro em cima da mesa. Conseguiu responder? Ah, então fica assim, ó. There isn't any book on the table. A gente fala any porque é there isn't, certo? Mais uma aí, quero ver se você acerta. A pessoa chegou na sua casa, te visitou, vai ofertar aquele café. Então você fala assim, gostaria de um café? Como você fala em inglês? Gostaria de um café? Acertou? Would you like some coffee? Lembra que é uma interrogativa, mas é uma oferta. Então eu falo some. Would you like some coffee? Isso mesmo. Um outro exemplo, seu amigo pentelho fala que tá com fome na sua casa. Aí você diz para ele assim, ó, eu tenho algumas maçãs na geladeira. Eu tenho algumas maçãs na geladeira. Como é que você fala isso em inglês? I have some apples in the refrigerator. I have some apples in the refrigerator. Tem que falar o some porque é uma frase na afirmativa. Quero ver quem acerta essa, ó. Agora você tá super de bob, você vai falar essa frase assim, ó. Eu não tenho nada para fazer agora. Eu não tenho nada para fazer agora. Tem duas formas de falar essa frase. Quero ver se você adivinha. Conseguiu falar as duas? Então tá, vamos corrigir, ó. Fica assim. I don't have anything to do right now, né? I don't have anything to do. Falei o N porque eu comecei com don't. I don't have. Se eu começasse afirmando, aí se encaixa o no, como eu te expliquei antes. Então você vai falar I have nothing to do right now. Então as duas frases corretas. I don't have anything to do right now. Or I have nothing to do right now. Você já sabe, quer aprender mais inglês? Se inscreva no canal. A gente também tem Instagram e Facebook. Se inscreve lá para nos acompanhar. Nossos materiais são sensacionais. Eu fico por aqui. Kisses, kisses. Hugs, hugs. Be sharp.